Boa noite a todos. Boa noite. Quem está aqui pela primeira vez na casa? Ok? Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. E vamos pedir que cada um se acomode da maneira mais confortável nas cadeiras. Se quiserem sentir à vontade, feche os olhos, para que a gente possa fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, com um coração cheio de agradecimento por essa bendita oportunidade de estarmos aqui, unidos e reunidos em nome de Jesus. Que possamos fazer um bom aproveitamento de todos os ensinamentos que vamos receber na noite de hoje. Estudar juntos o Evangelho de Jesus Cristo à luz do Espiritismo. Que possamos deixar as nossas preocupações, as nossas dores maiores do lado de fora. Que estejamos aqui, presentes de corpo e alma, sendo acolhidos, sendo acariciados, sendo assistidos pelo amor de Deus. Que todos nós possamos ser assistidos nas nossas necessidades, conforme o nosso merecimento e a vontade do Pai. E assim, perante essa prece de agradecimento e reconhecimento da grandeza de Deus, é que pedimos permissão à espiritualidade que nos assiste nessa noite para darmos por iniciado os trabalhos na noite de hoje. Muita paz para todos. Hoje nós vamos abordar um tema nesses 15 minutos, como é chegado o final do ano, nós vamos iniciar um novo ano, 2026, sempre nós paramos para fazer as reflexões, saber aquilo que nós fizemos, o que deixamos de fazer, o que nós planejamos. Então nós achamos conveniente trazer essas 10 reflexões do Papa João 23. A primeira reflexão: só por hoje tentarei viver exclusivamente este dia, sem querer resolver de uma só vez o problema da minha vida. E quantas vezes nós queremos resolver tudo num único dia? Nós estamos preocupados demasiadamente com o que há de vir. Nem aconteceu ainda, o problema nem chegou, mas nós já estamos sofrendo. E isso faz com que nós deixamos de viver o hoje e o agora. E essa preocupação excessiva com o dia de amanhã pode desencadear um problema chamado ansiedade. E essa ansiedade pode nos levar a uma depressão, porque nós não estamos acostumados a estar presentes no agora. Quando nós fazemos meditação, sempre se diz que devemos estar no estado de presença, estarmos aqui, no desvincular do que passou e não nos preocupar com o que há de vir. Jesus sabiamente falava no seu Evangelho: a cada dia basta a sua aflição. O segundo: só por hoje serei cortês. Não criticarei e não buscarei melhorar nem disciplinar ninguém, salvo a mim mesmo. Como nós estamos trabalhando a nossa gentileza? Estamos sendo gentis? Estamos sendo gentis somente quando nos convém ser? Ou como estamos tratando as pessoas do nosso convívio mais íntimo? Os nossos familiares, aqueles que estão compartilhando da nossa casa. Como tratamos o nosso pai
a nossa mãe, os nossos irmãos, os nossos avós. Como somos gentis com essas pessoas? E também com os do trabalho, com os de fora. Muitas vezes a pessoa está precisando unicamente de um sorriso, de um bom dia com alegria, porque nós não sabemos a carga de aflição que cada um carrega. Às vezes você dá um bom dia, a pessoa nem responde. Se sinta ofendido, não. Continue dando bom dia, continue sorrindo. Você não sabe o coração dela, se está sangrando. Em casa a gente acha que as pessoas têm a obrigação de fazer as coisas, às vezes a gente não dá um obrigado. O meu filho, sempre que eu fazia alguma coisa, uma comida, uma roupa, uma coisa, ele: mamãe, muito obrigada, porque você fez isso. Uma vez eu falei para ele: mas por que você me agradece toda vez? É minha obrigação, né? Fazer as coisas. Não, porque se fosse uma outra pessoa de fora, além de pagar, eu ainda ia agradecer por educação. Às vezes a gente não agradece quando a esposa faz uma comida diferente. A gente não agradece quando o filho faz algo pra gente. Parece que é obrigação quando o marido vai e troca ali uma lâmpada. Ah, é obrigação do marido. Por que a gente não é gentil? Por que a gente não é amoroso? Né? E isso também é uma reflexão. Diminuir as críticas é fundamental. A gente tem um olhar de raio-x para olhar o defeito do outro. A gente vê defeito onde nem tem, mas a gente vê. Minucioso defeito, que eu acho que a pessoa nem sabe que tem, mas você sabe. Agora, quando se trata de nós, aí a gente não vê. A gente não reflete sobre os nossos defeitos, porque a gente precisa pensar, a gente precisa refletir, a gente precisa diagnosticar. E é bem mais fácil para a gente criticar o outro. É muito difícil, porque a nossa crítica, além de nos levar a um processo de autorreflexão, vai exigir um processo de mudança e aceitação daquilo que nós somos. E isso é difícil. É mais fácil eu ver o defeito do outro. Depois o terceiro: só por hoje eu me adaptarei às circunstâncias, sem pretender que as circunstâncias se adaptem à minha vontade. Nós somos surpreendidos por diversos acontecimentos, num dia de hoje, no dia de amanhã na nossa vida. E algumas vezes a gente quer que seja feita a nossa vontade. Tem coisas que nós podemos mudar, mas tem coisas que não. Tem acontecimentos, um luto, por exemplo, você pode mudar a situação? Não vai poder mudar. Vai doer, vai trazer sofrimento, vai. Mas nós não podemos, nós vamos ter que nos adaptar a conviver com aquela situação. Se não conseguimos sozinhos, pedimos ajuda. Tem terapeutas, tem psicólogos, tem psiquiatras, tem centros espíritas. Tem pessoas para nos acolherem nesse momento de dor. Mas nós não podemos nos revoltar, esbravejar, achar que isso acontece com a gente, é se lamentar. A pessoa foi embora, mas nós vamos ter que prosseguir. Nós vamos ter que continuar. Vai prestar conta da nossa vida somos nós, independente daquelas circunstâncias dolorosas que estejam acontecendo. Um rompimento amoroso, um divórcio, precisa ressignificar a sua vida. Vai doer? Vai. Ninguém disse que não vai doer. Mas o que você não pode é ficar naquela situação. Você precisa continuar. E as coisas, infelizmente, na maioria das vezes, não são conforme a nossa vontade. Só por hoje eu dedicarei 10 minutos do meu tempo a uma boa leitura. Recordando de que, como o alimento é necessário para a vida do corpo, uma boa leitura é necessária para a vida da minha alma. Só por hoje, 10 minutos. Nós temos quanto tempo durante um dia? Quanto tempo a gente desperdiça com bobagem, né? E a gente está tão preocupado em comer bem, em comer aquela comidinha ali, porque aquilo lá é bom para a minha pele, para o meu organismo. E a leitura, o alimento do espírito. Nós fazemos um tratamento espírita, o livro vai ajudar. Eu não sei que livro escolher. O livro te escolhe, não precisa escolher ele não.
Você vai lá, olha, tá aquele livro direitinho para a sua necessidade. Além de instruir, de te ajudar no seu conhecimento intelectual, ele vai te trazer consolo. Ele vai ser seu companheiro e vai te ajudar. Aqui nós temos a biblioteca, está ali disponível com livros. Procura um trabalhador da casa, vai ali na recepção, pega um livro emprestado, vai lá e pergunta uma dica quando a pessoa nunca não tem familiaridade com o espiritismo, não sabe o que vai ler primeiro, né? Eu até coloquei aqui o livro dos espíritos, dos médios, né? E Violetas na Janela, porque sempre quase todo adolescente gosta de ler esse livro, né? Tem pouco adolescente, mas gosta muito de ler esse livro. Então procure ler, procure crescer intelectualmente e espiritualmente. Só por hoje eu fazer uma boa ação sem contar a ninguém. Faça sua boa ação em silêncio. Não precisa colocar para que todo mundo saiba. Às vezes nós temos grupos em que a gente se reúne para ajudar pessoas, é uma coisa. Mas faça por prazer de doar. E não para dizer para todo mundo, olha eu fiz, olha como eu sou bonzinho, né? Faz uma boa ação sem contar ninguém. Procure ajudar sem esperar recompensa, reconhecimento ou aplausos. Só por hoje eu farei pelo menos uma coisa que eu não queira fazer. E sem me sentir ofendido, se me sentir ofendido, buscarei que ninguém perceba isso. Tem coisas que a gente não gosta de fazer, mas elas são necessárias. Muitas vezes a gente não gosta muito de limpar a casa, trabalhou o dia inteiro, ai meu Deus, mas vai limpar. Porque vai ficar no lixo? Precisa. Não gosta de arrumar o quarto? Vai arrumar. Para que o ambiente fique saudável, energeticamente bom. Então eu preciso fazer. Não gosto de ir a médico. A gente vê muito isso, principalmente os homens. Eu não gosto de médico. Cada quem médico precisa cuidar da sua saúde. Então são coisas que a gente não gosta, mas que são necessárias. Se eu me sentir ofendido com alguma palavra, com alguma coisa que a pessoa falou, então eu buscarei que ninguém perceba isso. Vou falar com Deus, vou conversar com Ele, ou vou me acertar com a própria pessoa. Não vou sair bradando aos quatro cantos da casa, não vou sair falando com o coleguinha, né? Se eu me sentir ofendido, bem, vou fazer de conta que não foi comigo, não vou colocar aquela cara assim, né, de quem está morrendo por dentro. Vou tentar resolver a questão. Só por hoje serei feliz, com a certeza de que fui criado para a felicidade, não só neste mundo, mas também no outro. E a felicidade que a gente fala aqui não é uma felicidade que muitos de nós compreendemos por aquisição de coisas materiais, por ter coisas, por ter cargo, por ter nome, por ter diplomas. Não. A felicidade, ela não está em linha reta, ela não é linear, ela não está todo o tempo ali. Mas não é algo externo que vai te fazer feliz, mas é essa condição interna. É você fazer o bem, é você dormir com a consciência tranquila que você não fez nada contra outra pessoa. Esse tipo de felicidade é que nós podemos sentir, mesmo em meio à turbulência. A felicidade não é este mundo, a gente escuta muito, né? É um planeta de prova e expiações, a felicidade não é daqui. Nós temos momentos de felicidade, mas não é essa felicidade que o mundo dá. E também não é, muitas vezes, a felicidade que a gente busca, ou que a gente coloca na responsabilidade de outra pessoa. Eu vou ser feliz se meu marido me fizer feliz, se o meu filho fizer... Não, você vai ser feliz porque você foi criado para a felicidade e você vai buscar a sua felicidade. Você. Não é depender do outro, não é colocar tudo para o outro e nem buscar nas coisas externas. Porque se as coisas externas nos dessem felicidade, a gente não via tantas pessoas que têm até condições
e que entram em quadros depressivos, que chegam ao suicídio. Né? Não que a gente esteja julgando, mas é só para informar que isso não traz felicidade. A felicidade é uma condição interior. Só por hoje seguirei uma programação detalhada. Talvez eu não consiga cumpri-la cabalmente, mas a redigirei e me protegerei de duas calamidades, a pressa e a indecisão. Organização, gestão de tempo. A gente tem um tempo, mas ainda tem que fazer nada. O tempo está correndo, né? A gente fala, nossa, os dias estão mais curtos. A gente precisa se organizar. Na vida, a nossa vida cotidiana, em todos os campos de atuação nossos. Seja na nossa vida no lar, seja na vida profissional, seja na vida espiritual, nós temos que nos organizar. Definir para nós o que é prioridade dentro do propósito de vida que nós temos. O que é urgente e o que é importante. Nós temos que fazer algumas separações. Porque se a gente for querer dar conta de tudo ao mesmo tempo, a gente vai cair nessa calamidade. A pressa, porque não deu tempo de fazer nada, e a indecisão, faço isso, faço aquilo. E o resultado final é não fazer nada. Não consegue fazer nada, ou se fizer alguma coisa, faz de qualquer jeito. Sem excelência e sem qualidade. Então, essa observação. Vamos fazer uma programação. Vamos fazer a nossa agenda. Pode ser que não dê tempo de fazer tudo. E também você não vai colocar 1000 coisas para fazer de uma vez. É se programar. Só por hoje eu terei uma fé firme, ainda que as circunstâncias demonstrem o contrário. Vou acreditar que a boa providência de Deus se ocupa de mim, como se não existisse mais ninguém no mundo. Eu vou ter a fé firme, acreditar que Deus vê todas as coisas, é onisciente, é onipresente. Que Ele se ocupa de mim porque eu sou criação dele. Eu sou importante. E perante todas as pessoas do mundo, Deus me conhece pelo nome. Ele sabe quem eu sou. Então, se Ele sabe quem eu sou e sabe que eu existo, e confia em mim, e aposta em mim todas as cartas, se Ele me fez com propósito a ser cumprido, eu preciso ter fé. E fé nos momentos fáceis é muito bom, né, de ter. Tudo está bem, a mesa está farta, emprego, tudo está maravilhoso, saúde. Nossa, eu tenho muita fé em Deus. E quando a coisa começa a desabar? Então a gente começa a desanimar e achar que Deus esqueceu de nós. Não, é nesse momento que Ele está mais perto de você, te dando força, te dando coragem, colocando pessoas em seu caminho. Alguém passa e diz assim a você, vamos lá na casa espírita, ou eu conheço alguém que é um ótimo terapeuta para te ajudar. Você acha que é a mão de quem te dando essas sugestões? Que é a voz de quem falando no seu ouvido? E você dorme desanimado e acorda com aquela força que você não sabe onde veio. Você acha que é quem que está fazendo isso? Deus. Porque Ele cuida de cada um de nós. E por mais que a situação esteja difícil, e por mais que a gente tenha feito coisas erradas, Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Aqui tem mães, tem pais. Será que um de nós abandonaria o nosso filho porque ele fez alguma traquinagem, algum erro? Cometeu alguma coisa que a sociedade até condena? A mãe abandona? Não. Imagina Deus, Ele vai nos abandonar? Nós temos que ter essa fé e essa confiança nos momentos difíceis. E o Espiritismo nos ensina a ter uma fé raciocinada. Não é acreditar por acreditar, mas saber porque eu estou acreditando. Não é uma fé só da boca para fora, mas é uma fé sentida. É uma fé que vem de dentro. Uma fé que age, uma fé que produz, uma fé que levanta, uma fé que caminha. É essa fé que a doutrina espírita vem nos ensinar.
só por hoje eu não terei medo de maneira particular. Não terei medo de aproveitar o que é belo e de crer na bondade. Não é dizer que eu vou ser ingênuo e vou acreditar em qualquer coisa e em qualquer pessoa. Mas eu vou acreditar na bondade, sim. Porque existem muitos nossos irmãos equivocados ainda, que cometem mal, que cometem atrocidades. Mas existe também muitos irmãos empenhados na tarefa do bem. É que não é amplamente divulgado. Não é. Tem muitas ações feitas aí que a gente desconhece em favor do bem. Em todos os sentidos. Existe bondade ainda no mundo. Existe sim. E eu vou acreditar. E por que não me juntar a esse grupo de gente cheio de bondade? Para que eu possa praticar o bem, praticar a caridade, o amor, o próximo, a compaixão, a empatia, tudo isso que a gente escuta dizer. Para que eu possa tirar um tempinho do meu tempo que já é corrido, na minha reprogramação que eu vou fazer nesse 2026, na minha agenda que eu vou preparar, para ajudar ao próximo, para fazer algo de diferente que vai fazer a diferença na vida de alguém, sem ter medo de ser criticado, sem ter medo de nada. Eu vou fazer o bem, eu vou ser alguém a mais a fazer a bondade. Então, como o tempo já está esgotando, eu quero agradecer a atenção e sugerir que nós possamos fazer essa reflexão e viver um dia de cada vez. E só por hoje, se a gente fizer pelo menos uma coisa dessa, nós já não estamos caminhando para a nossa evolução. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai permaneçam no coração de todos, hoje, amanhã e sempre. Assim, isso que eu li, a reflexão, eu imprimi. Quem quiser pegar aqui para colocar lá na portinha da geladeira, tá? Pode pegar. Muito boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos com muita luz e amor. Vamos falar um pouquinho a respeito da presença divina em tudo. Sabe que nós não paramos para pensar e para refletir a respeito da presença divina, mas em todas as partes do universo está envolvido nessa presença divina. Nós, nossa família, essas cadeiras, o Pico do Jaraguá, o Pico do Everest, tudo está envolvido com essas energias. Então, vamos lá para... A humanidade, desde os primórdios, busca respostas para os grandes mistérios da existência. Quem somos, de onde viemos, qual o nosso propósito e qual o destino final do ser? Alguém gostaria de arriscar aí quem somos? Não precisa ter vergonha não, hein, que eu já estou tremendo, que estou vermelho. Então, quem somos? Pelo Espiritismo sabemos que somos espíritos pré-existentes ao ventre e continuamos a nossa evolução também após o túmulo. De onde viemos? Viemos do princípio inteligente criado por Deus, que Ele nos concedeu inteligência, livre-arbítrio e capacidade para fazermos as escolhas. E para onde iremos? Qual o nosso destino final? A angelitude. Tudo do átomo, agora é quartz, né? Não é mais o átomo, a menor partícula, é o quartz. Do quartz ao arcanjo,
Tudo está predisposto à evolução. Nada vai ficar parado, estagnado. Então a evolução ela é contínua e é para todos. Diversos livros sagrados trouxeram luz a esses questionamentos, dentre eles o livro dos Mormons, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Novo Testamento, a Torá e o Alcorão. Inclusive no Alcorão foi o lugar onde eu encontrei a frase mais simbólica e mais real dentro de todos os livros teológicos que eu li até hoje. Ali ele diz que Deus, ele está mais próximo de nós que a nossa jugular. Imagina uma explicação dessa. A nossa jugular, ela é parte nossa, ela está aqui conosco. Mas Deus, ele está mais próximo de nós que a nossa jugular. Então é importante que nós entendamos a presença divina em cada um de nós. Somos chamados a unir os povos, respeitando as diferenças, guiados pelos princípios do amor, justiça, caridade e busca pelo divino interior. Essa lei de amor, justiça e caridade, quem já fez curso espírita sabe, lá no Básico 2, é a última das 10 leis divinas que existe, é a lei de amor, justiça e caridade. E essa lei ela é muito importante, porque ela nos mostra uma maneira diferente de amar, ela nos mostra como praticarmos a justiça e nos mostra uma maneira de sermos caridosos, sermos benevolentes, não é? Porque muitas vezes nós confundimos a caridade com doar alguma coisinha, mas não, a caridade ela é muito mais ampliada do que o que nós pensamos. Deus é presença absoluta, fonte de energia, fonte criadora e consciência suprema. Como ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, obviamente, ele é a fonte de energia que emerge o universo com essas energias salutares, somente boas energias. As ruins somos nós quem provocamos. Deus não coloca energia ruim em lugar algum, em ninguém, e muito menos no universo. Somente energias boas. As ruins nós mesmos temos a capacidade de produzi-las, não é? Como que ele se manifesta? Ele se manifesta no universo e nas estrelas, na natureza e nos seres vivos, em cada ser humano. Une todos pela essência espiritual e pela capacidade de amar. O amar, ele é a parte principal e é a última parte da nossa evolução. Quando nós conseguirmos amar plenamente, já estaremos numa sublimidade em outros orbes, já não estaremos mais pisando por aqui e em alguns orbes superiores, estaremos muito distantes daqui, porque o amor ele é o condicionamento final da nossa evolução, porque amar, puxa vida, eu me lembro até hoje, eu assisti um filme quando eu era garoto, na década de 1970, 71, por aí. O rapaz, a esposa dele estava com câncer num leito hospitalar, e ele foi visitar ela já estava em estado terminal. Ele se ajoelhou ao lado da cama e conversando com ela, aí ele pediu perdão para ela. Ela, no seu último suspiro, ela disse para ele, passou a mão no rosto, meu amor, amar é jamais ter que pedir perdão. E realmente é isso, porque quando nós amamos, não precisamos pedir perdão, porque nós não iremos ofender ninguém, e tampouco nos sentiremos ofendidos pelo que nos disserem. Essa é a sublimidade do amor. Então é muito importante que nós compreendamos a diferenciação dos graus de amor que existem. Quando admiramos um pôr do sol, sentimos a presença do divino. Quando ajudamos alguém, Deus age através de nossas mãos. Através de nossas mãos, através de nossos ouvidos, através de nossos lábios, através das atitudes que nós tomamos. É Deus agindo por nós, nos mostrando como nós devemos proceder, para que não olhemos para o nosso semelhante com desdém, que nós olhemos para ele como realmente um irmão de caminhada, como um outro ser que está junto conosco em evolução,
Talvez ele possa estar, naquele momento, um pouquinho atrasado, ou um pouquinho mais evoluído, mas isso dependendo do tempo da criação, muitas vezes, que Deus nos fez. Então, há uma diferença um pouco, assim como o garoto na escola. Aquele que está no terceiro ano, ele tem um pouquinho de conhecimento a mais do que aquele que está no primeiro, ou no segundo. E a nossa evolução, ela também é assim. Então, quando ajudamos alguém, Deus age através das nossas mãos. Tá? Ele está abençoando nossas mãos para que nós possamos ser úteis. Porque nossas mãos não foram feitas apenas para colocar no bolso, para pegar no garfo e faca para comermos. Não, foi feito para agirmos, para trabalharmos em benefício nosso e dos nossos semelhantes também. Uma prática espiritual que é recomendada: meditação contemplativa diária. É um momento onde nós nos encontramos conosco mesmo. Sentarmos 15 minutos no nosso quarto, sobre a cama, no silêncio, ou no sofá, ou no chão, não importa. E contemplarmos um vaso de flores, um jardim florido, uns pássaros cantando, crianças correndo. Então, essa contemplatividade, ela vai fazer com que nós limpemos os nossos pensamentos naquele momento. Os pensamentos não desaparecerão, eles virão. Só que a nossa meditação, naquele momento que nós nos recolhemos, esses pensamentos eles começam a passar como uma tela de televisão, vai passando na frente e ele vai seguindo a caminhada, eles não vão se fortalecendo nos nossos sentimentos, porque nós estamos ali dispostos a mudar o nosso jeito de ser. E essa meditação contemplativa é muito importante para isso. Quem ainda não fez, experimente. Silencie a mente e sinta Deus em seu coração, nas relações e em tudo ao redor. Quando nós silenciamos nossa mente e sentimos Deus do nosso lado, nós percebemos que até o nosso corpo ele aquece mais. As nossas energias se transformam. Recebemos um prazer absoluto naquele momento que nós estamos aí reclusos para essa situação, que parece que nós estamos levitando. Então é importante silenciar a mente, é muito importante. A busca pela conexão. A conexão com Deus, ela é individual e universal. Eu tenho uma maneira de me conectar com Deus. Cada um aqui tem uma maneira diferente de se conectar com Deus. Não é? Essa maneira, ela é individual de cada um, mas ela também é universal, porque nós somos uma família universal. Nós não somos uma família consanguínea apenas dentro daquele lote onde nós estamos, dentro daquele lar, ou concisa naquela determinada quantidade de pessoas, 30, 40 pessoas que fazem parte do ciclo familiar. Não, nós somos uma família universal. Nós carregamos gene no nosso corpo do universo, de todo o universo, não é só nosso aqui, não é só aqui não. Para começar, se nós fizermos aí uma árvore genealógica nossa, nós vamos encontrar que nós temos descendência lá de mil antes de Cristo. Essa descendência é muito longa. Isso deve se ramificando como raízes das árvores, para se encontrando umas com as outras, se fortalecerem e seguir a caminhada. Né? Então, e isso daí é muito importante. Quando nós encontramos essa conexão, nós nos tornamos automaticamente pessoas melhores. Nós vamos compreendendo a finalidade nossa aqui na Terra. Não depende de intermediário, mas ela pode ser enriquecida por tradições, orações e rituais. Porque, de acordo com a tradição religiosa, a pessoa ora, na outra ela reza, na outra tem um ritual, e isso não é proibido, isso daí é daquela religião, é das pessoas que frequentam ali. Então isso daí faz parte da doutrina deles. Então nós não devemos contestar nunca. Porque eu fui num tal lugar assim, não, foi lá, sinta-se lá. Quando eles vierem na tua casa, eles vão se sentir como se estivessem aqui na sua casa, respeitando. E quando formos numa outra religião, respeitemos também. Então é isso que é importante, nós aceitarmos, não é? Porque religião alguma salva ninguém. Jesus não deixou nenhuma religião. O cristianismo surgiu 300 anos depois que ele desencarnou. Buda não deixou o budismo.
O budismo surgiu também quase 150 anos depois que ele desencarnou. Maomé não deixou também a religião e o islamismo. O islamismo também apareceu 120 anos depois da morte dele. Então, quer dizer, nenhum desses líderes que nós temos aí religiosos não deixaram nenhuma religião. A religião deles foi a prática do amor, como Jesus, como Buda, e assim sucessivamente. Eles praticaram o amor, então a religião deles era o amor. Bandeira religiosa fomos nós quem colocamos. Eles não colocaram nada. O importante é a sinceridade, a humildade e o amor, amor e intenção pura daquilo que nós vamos deliberar com essa conexão feita com Deus, com a espiritualidade. Tá? Eu estou sendo sincero com isso que eu estou pensando, com o que eu estou exteriorizando do meu ser para a espiritualidade. Eu estou sendo humilde, ou estou sendo humilde da boca para fora, ainda sou arrogante, sou prepotente. Amor e intenção pura, liberar o amor que existe dentro de nós, porque todos nós temos amor, a fagulha ela já está dentro de cada um de nós, a fagulha do amor. Basta que nós trabalhemos ela e exteriorizemos. Tá? Amar o outro é nos colocar no lugar dele na dor. Na hora do churrasco é muito bacana, legal, mas na hora da dor, colocar no lugar dele, isso é importante. Uma pessoa pode rezar no templo, no lar, na natureza ou em silêncio, expressando gratidão e reflexão. Não existe lugar para fazermos oração. Não existe lugar para fazer oração. Nós podemos orar em todo quanto é lugar. Se nós pegarmos lá no Velho Testamento, na época do Abraão, Moisés, não tinha templo. Eles oravam no mato, no pasto, ali que eles oravam. Então, não existe lugar específico para orarmos. Porque a oração, ela está dentro de cada um de nós. A oração é sentimento que nós vamos exteriorizar. De gratidão, de reflexão, de amor, de paz. Oração espontânea ou tradicional, diariamente fazermos, não é? Espontânea é aquela que você solta do coração. A tradicional é aquela que você se lembra de alguma, que você aprendeu em alguma outra religião, é uma decoreba. Após orar, ficar em silêncio para ouvir a resposta de Deus. Porque nós oramos, né? E já coberta na cabeça e pumba. Às vezes nem termina a oração. De manhã, ora, já corre para o chuveiro, toma um café e ir para a rua. Não, 2 minutinhos depois da oração, mentalize a espiritualidade, mentalize Jesus e fique aguardando por uma resposta. De repente a resposta que você precisa está naqueles 2 minutinhos de reflexão, de conexão com a espiritualidade. Você recebe a resposta daquilo. Mas nós não nos damos o luxo de esperar, oramos e pumba, vamos embora. Então, vamos entender isso. Após a oração, ficarmos aí uns 2 minutinhos mais ou menos em silêncio, ouvindo a resposta de Deus. Abrir a mente. Centelha divina no ser humano. Cada pessoa é um reflexo da energia divina. Dentro de cada um há uma centelha do Criador. Essa centelha já foi colocada na nossa criação. Quando Deus lá atrás nos criou o princípio inteligente, Ele já colocou essa centelha divina na nossa consciência. Então nós sabemos o que é certo e errado, ninguém precisa ensinar para ninguém. Nós sabemos, já está na nossa consciência o que é certo e errado. Muitas vezes nós queremos pegar desvios e erramos. Mas essa fagulha divina, essa centelha divina, ela estando dentro de nós, através dos tempos, nós vamos evoluindo e ela vai cada vez se acentuando mais. Porque lá atrás, nós estagiamos no mineral, depois estagiamos no vegetal, depois no animal e hoje estamos estagiando no nominal. E a nossa tendência é amanhã estarmos nos angelicais e assim sucessivamente subindo. Aí é a nossa evolução. Conforme nós vamos passando por lições, vamos aprendendo lições novas. Devemos respeitar a dignidade humana, praticar o amor ao próximo, valorizar nossas potencialidades. Respeitar a dignidade humana é respeitar o outro na sua essência, respeitarmos ele em tudo. Praticar o amor ao próximo é compreender que o outro também, ele precisa tanto quanto eu.
e valorizar nossas potencialidades, porque os defeitos que nós temos, nós valorizamos muito, e valorizamos mais ainda o defeito dos outros, mas as potencialidades nós dificilmente conseguimos exteriorizar. Eu já falei isso uma vez, vou repetir novamente. Certa feita no curso lá do Nea Luz, onde eu frequento, o curso de básico 1, numa das aulas era sobre vícios e virtudes. Eu falei uns 10 minutos mais ou menos, depois eu perguntei para uma moça que estava na terceira fileira, assim, falei, me fala 5 defeitos que você tem. Ela não gastou 10 segundos para falar 5 defeitos que ela tinha. Falei, muito obrigado, chega. Aí continuamos a aula. Passou uns 15 minutos, voltei para ela e falei, agora me fala 5 virtudes que você tem. Ela, não conseguia achar 5 virtudes. É que nós estamos acostumados a exteriorizar defeitos, enxergar defeitos no outro. Nós não enxergamos a virtude no outro. E a partir daí eu criei uma historinha que já está rodando por aí há muito tempo. A história das mochilas. Nós, como seres humanos, nós andamos em fila indiana. E nós andamos com 2 mochilas, uma no peito e uma nas costas. No nosso peito nós carregamos a mochila das nossas virtudes e nas costas a mochila dos defeitos. Conforme nós andamos em fila indiana, eu vou olhando os defeitos nas costas do meu semelhante e vou olhando as virtudes no meu peito. Falo, legal, eu sou benevolente, eu sou caridoso. E aquela ali é um defeito, ela fala dos outros. Estou sempre olhando as virtudes. Só que tem um problema. Com o conhecimento que nós temos e a evolução que já chegou, está no momento de nós trocarmos essas mochilas de posição para podermos exteriorizar a virtude do nosso semelhante e trabalharmos os nossos defeitos. É difícil, é mais fácil ver o defeito no outro que o nosso. Nós tapamos o sol com a peneira, sabemos que precisamos dar mais, vamos prolongando, vamos deixando para lá e tal. Então, essas 2 mochilas são muito importantes. Um exemplo, quem perdoa ajuda ou cultiva a paz, ativa a centelha divina dentro de si. Porque perdoar é se livrar daquele peso, daquela carga, né? Muitas vezes nós carregamos aí 20, 30 anos uma mágoa muito grande no coração, de alguma coisa que alguém nos fez ou nos falou há muito tempo, e nós carregamos aquele peso nas costas. No momento que você se liberta disso, você sente uma leveza muito grande, você se transforma. Perdoar não é aceitar o que a pessoa fez, não é só compreender que ela também erra, assim como eu erro. Porque quantas vezes também eu ofendi alguém, eu nem sabia que eu tinha ofendido a pessoa lá com mágoa a mim e tudo mais, eu não fiquei sabendo e continuei minha vida. Assim também as pessoas, muitas vezes elas nos ofendem e a maioria das vezes também não sabem que nos ofenderam. Agora tem aqueles momentos que é de propósito, né? Então tem aqueles momentos que a pessoa faz de propósito. Mas numa conversa, num diálogo, às vezes numa situação, a pessoa fala alguma coisa que nos ofende, mas ela falou, nem imaginou que fosse nos ofender. Então é importante que nós entendamos isso aí, né? Compreender ela. Então, quer dizer, perdoar ajuda a cultivar a paz, ativa a centelha divina dentro de cada um de nós. Deus além dos nomes. Deus pode ser chamado de Jeová, Alá, Pai Celestial, Grande Espírito, Luz e muitos outros nomes. Todos são formas de reverenciar o infinito. Cada cultura, ela tem um nome para o seu Deus de adoração. Lá atrás, na antiguidade, quando existia ainda o politeísmo, eram vários nomes, várias entidades que existiam. Agora, nós estamos aqui no monoteísmo, mas ainda tem essas tradições lá de trás. Tem espírito reencarnando ainda, trazendo arraigada no seu perispírito as religiões que ele frequentou lá atrás, os rituais praticados lá atrás. Então, nós precisamos respeitar também. Cada um tem o seu momento. Um exemplo. Em uma celebração interreligiosa, cada pessoa ora com o nome pelo qual reconhece o divino. O essencial é a interação pura e o respeito. Aqui no Brasil, nós orando, nós falamos Deus. Os judeus, eles chamam de Jeová. Os muçulmanos, de Alá. Pai Celestial, os católicos e tudo mais. Grande Espírito, os índios. Luz, muitas outras religiões. Algumas outras religiões aí, espiritualistas, chamam de luz. E muitos outros nomes. Mas esses nomes não fazem diferença alguma.
O que faz diferença, o que importa, é a maneira com que nós nos comunicamos com Ele. Como nós abrimos nosso coração, como nós praticamos, né? O que nós praticamos para termos merecimento dessa aproximação com Deus. Todos são formas de reverenciar o infinito. Em uma celebração interreligiosa, cada pessoa, né, ela ora com o nome que reconhece. Então, o essencial é a interação, o puro respeito. É isso que nós precisamos compreender. Ao longo da história, Deus revelou a sua vontade por meio dos profetas, santos, sábios e mensageiros inspirados. Todos eles eram médios. Todos eles, hoje para nós aqui no Espiritismo, são médios. Né? Os profetas eram médios. Os santos nada mais eram que médios. E outra, eles são santos, mas depois do seu desencarne lá, para chegar a ser santos, teve um monte de coisa lá para chegar lá. Fazerem algum milagre, alguém se curou por causa deles. Os sábios, aquelas pessoas da antiguidade que tinham bastante conhecimento, e os mensageiros inspirados, eles eram inspirados e passavam as informações. E cada revelação traz parte da verdade, adaptada ao tempo e à cultura. Não é? Essa verdade ela é relativa. O que é verdade para mim não é verdade para o Álvaro. O que é verdade para ela não é verdade para mim. Então, quer dizer, a verdade, e dentro do Espiritismo mesmo nós sabemos, fora da verdade não há salvação, está lá no capítulo 15 do Evangelho. Fora da verdade não há salvação, fora da igreja não há salvação, mas uma que engloba toda a humanidade, fora da caridade não há salvação. E, fora da caridade não há salvação, ela independe da religião da pessoa, ela independe do culto que ela faça, a caridade é caridade. Então, isso que é importante. A sabedoria que evolui. Moisés, ele trouxe as leis para o povo hebreu. Naquela época era a lei de Talião, e depois ele trouxe as leis civis também para ajudar a humanidade a se evoluir. Jesus trouxe o amor e a renovação. Amor foi a primeira palavra dita, foi por Jesus, a palavra amor. Ninguém conhecia até então, naquele momento que ele falou a palavra amor, explodiram coisas lá porque ninguém conhecia. E a renovação, essa renovação não é uma renovação exterior, é uma renovação interior de cada um de nós. Nos renovarmos. Né? Essa renovação ela é muito importante, porque ela faz parte do amor. Para mim fortalecer o meu amor, eu preciso me renovar. Quando eu me renovo, eu compreendo o outro. Eu sei as situações que ele está passando, as dores que ele sente, assim tanto quanto eu sinto também. Maomé, a entrega, né? A entrega é a unidade, a entrega é a submissão, a obediência completa a Deus. E a unidade é a crença inabalável na unicidade absoluta de Alá. Tá? Crença inabalável. No Espiritismo nós temos a fé inabalável, aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec, ele traz para nós a evolução da alma, que o nosso espírito ele evolui. Porque lá no hinduísmo, por exemplo, o espírito ele não evolui. Eles acreditam na reencarnação, mas não. Se o homem for uma pessoa boa nessa vida, ele vai reencarnar num outro corpo de homem. Mas se ele for uma pessoa ruim, ele vai reencarnar num corpo de animal. Isso o que é? É regressão espiritual. Ele está regredindo. E no espiritismo não, o espiritismo só evolui. Podemos até estagnar em algum determinado momento, mas é somente evolução. Joseph Smith, que é o fundador da igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que são os mormons, a revelação, ele pregou a revelação contínua de Deus. Quer dizer, Deus está se revelando continuamente, através de médiuns, ele está falando, através de pessoas que se manifestam em busca de ajudar outras pessoas. Então essa manifestação ela é muito importante. Um só Deus inspira todas as religiões. As mensagens essenciais são as mesmas. Amor, justiça, respeito ao próximo, paz e evolução espiritual. É isso que nós precisamos praticar. Amai-vos uns aos outros, sede misericordiosos, buscai a retidão, praticai a caridade. Cada ensinamento é um capítulo do mesmo livro divino. Amai uns aos outros. Nós temos o dever de nos amarmos. Amar não
é andar de braço dado com a pessoa, não. Amar é querer o bem para ela. Aquela pessoa que me fez mal em um determinado momento, ou falou mal de mim, orando por ela, eu já estou fazendo bem, eu estou sendo misericordioso. Tá? E a misericórdia é além do perdão. A pessoa errou, perdoa ela e fala para ela: meu irmão, você errou contra mim, né? Me dê a mão, vamos seguir no mesmo caminho juntos, nós estamos na mesma caminhada. Isso é ser misericordioso. Buscar a retidão é buscar no caminho certo. Praticar a caridade, ser benevolente, caridoso, tudo mais. Cada ensinamento é um capítulo do mesmo livro divino, né? Então, cada ensinamento desse, ela vai trazendo para a gente um capítulo. E se nós formos analisar cada situação dessa, nós vamos compreender, dá para encher um livro. Porque as entrelinhas dessas palavras, elas formam um livro, cada uma forma um capítulo de um livro. Qual o motivo do preconceito religioso se a existência de um Deus único e amoroso é o fundamento maior de toda religião que busca a verdade? Ele é fonte inesgotável de sabedoria, bondade e misericórdia, criador de tudo o que existe, visível e invisível. Toda a criação está interligada pela energia desse ser supremo, a quem podemos chamar de Deus, Jeová, Alá, Pai Celestial, ou simplesmente luz. Podemos dar o nome que queremos, mas que sejamos fiel a Ele, que compreendamos que esse ser que nós estamos orando por Ele, pedindo para Ele, que esse ser, respeitá-lo como Criador, e nos colocarmos humildemente como criatura, para agradecer e para pedir, porque somos eternos pedintes, mas esquecemos muito de agradecer. Para completar aqui, eu trouxe um poema da Margaret Fitchback Howard. Ela é uma poetisa canadense. Ela tem um livro só de poemas, e Pegadas na Areia é um dos poemas dela, que circula o mundo até hoje, em todos os lugares. Ele diz mais ou menos assim, ó: sonhei que estava caminhando na praia, juntamente com Deus, e revi, espelhado no céu, todos os dias da minha vida. Em cada dia vivido, apareciam na areia 2 pegadas, as minhas e as dele. No entanto, de quando em quando, vi que havia apenas as minhas pegadas, e isso precisamente nos dias mais difíceis da minha vida. Então perguntei a Deus: Senhor, eu quis seguir-te, e tu prometeste ficar sempre comigo. Por que deixaste-me sozinho, logo nos momentos mais difíceis? Ao que ele respondeu: meu filho, eu te amo e nunca te abandonei. Os dias em que viste somente um par de pegadas na areia, são precisamente aqueles em que eu te levei nos braços. Veja a profundidade desse poema dela, não é? Nós reclamamos muitas vezes contra Deus, mas naqueles momentos difíceis, que nós não enxergamos, são os momentos que Ele está nos carregando nos seus braços. E nós esquecemos isso. Então, é importante que nós façamos uma reflexão, como nós estamos nos comportando, nos portando perante a vida, perante as situações que nos acontecem, a nossa família, a casa religiosa que nós frequentamos, o meu local de trabalho, como que eu procedo com as pessoas que ali estão? Na rua, quando eu vejo um morador de rua, quando eu vejo um dependente químico, como que eu ajo em relação a eles? Não podemos esquecer que eles são nossos irmãos também. Eles não são dependente químico, eles não são moradores de rua, eles estão numa condição de morador de rua e estão numa condição de dependência química, coisa que já deve ter acontecido conosco lá atrás, ou poderá acontecer futuramente conosco. Então nos colocarmos no lugar deles, respeitá-los como ser humano, como irmãos, né? Que muitas vezes nós olhamos com desdém para eles, né? Ou quando olhamos, às vezes nem olhamos, viramos o rosto e passamos direto. Então, meus irmãos, essa era a mensagem que eu tinha a passar para hoje. Que Jesus nos abençoe e que esse Natal que está chegando, nós nunca esqueçamos o aniversariante do mês. O nome dele é Jesus. Papai Noel foi criado pela Coca-Cola, porque lá na Arábia Saudita, na Turquia, existia um vendedor ambulante, vendedor ambulante não, ele era um vendedor, ele tinha uma venda muito grande, ele chamava Nicolau. No dia 25 de dezembro era aniversário dele.
Então o que ele fazia? Ele enchia uma carroça gigante com roupa, brinquedo, alimento, e ele saía com o filho dele para distribuir naquela zona das pessoas mais necessitadas. Só que ele colocava um uniforme verde. Aí em 1950 a Coca-Cola trocou a roupa dele para vermelho. Aí ele passou a ser o Papai Noel, porque era Nicolau. Então é importante nós entendermos que o aniversariante do mês não é o Nicolau, não é o Papai Noel. Ele se chama Jesus Cristo. Então vamos nos lembrar dele no momento da ceia. Na hora que fizermos uma oração à noite, na ceia, vamos nos lembrar dele, que o aniversariante é ele. E agradecer por tudo que ele nos concedeu durante esse ano. E por tudo que também nos concederá no ano vindouro. Que Jesus nos abençoe. Vamos então nesse instante, mais uma vez, agradecemos ao Mestre Jesus pela oportunidade dessa reunião, onde pudemos conversar um pouco a respeito da luz que ilumina a nossa mente, o nosso coração, essa luz que permeia-nos neste planeta, essa luz que nós devemos cada vez mais forçar a sua claridade, para que ela possa se exteriorizar para os nossos irmãos que ainda a sua luz é tão pequena. Jesus amigo, abençoe cada irmão aqui presente, encarnado e desencarnado, que cada qual saia daqui, Senhor, mais fortalecidos na fé e no conhecimento que quando aqui chegaram. Que a sua luz nos acompanhe até seus lares e lá envolva seus familiares, amigos, seus vizinhos, o quarteirão todo onde eles moram. Para que possamos nos fortalecer, para estarmos aqui novamente na próxima semana, buscando um pouco mais de conhecimento e de aprendizado. Gratidão, Senhor. Amém. Gratidão a vocês. Uma ótima fim de semana.